Paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Muitas vezes a nossa caminhada cristã, Deus exige de nós um passo de fé. E nós ficamos esperando, digamos assim, ver as coisas estarem muito bem fundamentadas à nossa frente para que a gente possa dar esse passo. Só que eu faria uma analogia da seguinte forma, que muitas vezes Deus ele nos coloca em uma ponte, digamos assim, aonde você não consegue ver o final dela. E o máximo que você consegue ver é, digamos assim, um passo à sua frente. Ele nunca te mostra todo o trajeto que você vai fazer. Então você nunca sabe se aonde você vai pisar, digamos assim, está totalmente construído, está feito, sabe? Se realmente existe, sabe? Mas a tua segurança de dar aquele passo, de seguir à frente, de prosseguir, é algo que nós chamamos de fé. Que no livro de Hebreus, a Bíblia nos conta que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, Deus sempre vai exigir passos nossos e passos de fé, onde nós não vamos ver muitas vezes, sabe, as coisas muito bem fundamentadas na nossa frente. Mas mesmo assim Deus vai querer que a gente dê um passo, mesmo sem saber se vai ter chão para pisar. E quando eu estava lendo hoje Êxodo capítulo 14, versículo 15, sabe, isso veio à minha mente. E por quê? Eu vou ler esse versículo, inclusive. Diz da seguinte forma, o versículo 15 do capítulo 14 de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dizes aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. E para você que conhece a história e para você que não conhece a história, a Bíblia nos conta que aqui no caso o povo de Israel estava na frente do Mar Vermelho. E atrás do povo de Israel vinha Faraó com todo o seu exército e os seus capitães de guerra para novamente subjugarem Israel, escravizá-los novamente e levarem eles novamente ao Egito. E basicamente o povo estava se desesperando quando viu Faraó vindo atrás deles novamente. E o povo começa a dizer, poxa, mas não tinha sepulcro lá no Egito para a gente morrer, trouxe a gente nesse deserto para morrer aqui, e o pessoal já começou a murmurar. E basicamente Moisés fala, não, se acalme que eu vou falar com Deus. E quando Moisés vai falar com Deus, basicamente o que Deus fala para Moisés, por que você está clamando para mim? Manda o povo marchar, ou seja, manda o povo andar. Ah, mas o mar não está aberto ainda, mas poxa, não, manda o povo marchar. Basicamente o que Deus estava dizendo para Moisés era isso. E aí o povo começa a marchar e Deus fala para ele, dá ordem para ele, né? E você levanta a tua vara e estende sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar a seco. E o que veio na minha mente com isso, sabe? Muitas vezes nós estamos esperando, nós estamos de frente de um mar. Sabe o que o mar simbolizava ali no caso, né? Vamos entender isso. O que o mar simbolizava ali? O mar simbolizava uma barreira que precisava ser transposta. E o povo era pressionado por Faraó que estava vindo no seu encalço. Muitas vezes assim nós estamos na nossa vida. Nós temos uma barreira que está à nossa frente, nós precisamos transpor. É um problema, é uma dificuldade, é uma provisão que nós precisamos, é uma porta que nós necessitamos, é algo que nós precisamos de Deus, que vai exigir um milagre do Senhor. E não só isso, mas atrás de nós tem um Faraó, com os seus capitães, os seus carros de guerra vindo atrás de nós no nosso encalço. Sabe, muitas vezes isso são as pressões da nossa vida, são, sei lá, as contas, são, não sei, alguém que se levanta contra o seu chamado, contra a sua vocação, contra aquilo que Deus tem na sua vida. Então, olha a situação, muitas vezes nós estamos parados, no nosso encalço tem a perseguição e à nossa frente tem uma barreira. E nós precisamos de um milagre. E quando Moisés clama a Deus, Deus fala para ele, por que clamas a mim? Deus faz uma pergunta para Deus, por que você está clamando a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. O que Deus está querendo dizer para Moisés? Eu quero um ato de fé. O mar não está aberto ainda. O mar não está aberto ainda, ele está à sua frente, parece uma barreira intransponível. Você não viu o milagre ainda.
mas eu quero que você comece a marchar. Comece a marchar em direção... que a gente está falando só de homens, né? Só de homens. Fora as mulheres e as crianças que saíram do Egito. Só de homens a gente está falando de mais de 600 mil pessoas. Quando você fala para 600 mil pessoas começarem a marchar em direção, não tem mais volta. Não tem mais volta. Se você para de andar, você é pisoteado pela multidão. Então, se você põe uma multidão daquela para marchar diante de um mar, cara, a gente vai em direção a esse mar e não tem mais volta, sabe? Ou é para se afogar ou Deus vai fazer um milagre. E Deus fez milagre, obviamente, né? Mas qual que era a situação ali? Deus queria um ato de fé. Não estava aberto o mar ainda, não tinha acontecido milagre nenhum, Deus nem sequer tinha falado nada ainda, sabe? Vai falar quando Moisés vai clamar a ele. Mas Deus basicamente fala, manda o povo marchar, ou seja, que era um passo de fé. Se levantem, anda e parte para cima. Parte para cima. E o que acontece depois é que Moisés abre o mar. Enfim, o mar é fendido, o povo de Israel entra com os pés a seco no mar. E ali acontece todo o milagre. O povo de Israel vai passando por aquele mar, Deus protegendo eles, Faraó atrás. Até que chega um ponto onde o mar é fechado, Faraó é afogado junto com seus capitães, para que o Egito ficasse sabendo disso e soubesse que só há um Deus, o Deus de Israel. E o povo de Israel passa no mar a seco, sem sequer molhar os pés. E acontece o grande milagre. Mas para isso acontecer, o povo teve que marchar, o povo teve que dar um passo de fé. E muitas vezes nós somos assim na nossa vida. Nós estamos parados diante da barreira, esperando que algo caia do céu e basicamente Deus faça alguma coisa primeiro para depois nós fazermos algo, sabe? E o que Deus, me dando uma resposta a respeito de algo que eu pedia para Ele hoje, a resposta para mim uma das respostas que Ele deu para mim hoje foi essa, sabe? Se você quer um milagre, primeiro marcha. Se você quer um milagre, então saia, digamos assim, da tua zona de conforto e começa a dar um ato de fé. Você não está vendo nada acontecer, você não tem, sabe, nenhuma garantia de que, poxa, sabe, você está indo diante de um mar, em direção a um mar que está fechado, sabe? E aí? E não tem mais como voltar para trás. Só que daí, aí que entra a questão da confiança em Deus e a fé. O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, o povo de Israel não viu, o povo ainda não viu o mar aberto. Mas tiveram um ato de fé diante de uma palavra que Deus liberou e marcharam. E quando marcharam, Deus usou a vida de Moisés e abriu o mar. E essa palavra de Deus para você hoje, marche. Dê um ato de fé. Você ainda não está vendo ainda nem sequer o mar aberto, sabe? Vamos falar dessa forma figurativa. Você ainda não está nem vendo o mar aberto. Você nem está vendo as coisas acontecerem ainda, sabe? O diagnóstico não foi mudado. Os nódulos ainda aparecem no exame. Não sei porque eu estou falando isso, mas Deus está mandando dizer, sabe? Ou o emprego que você está pedindo ainda não chegou. As entrevistas ainda não deram certo. Ou o resultado do vestibular que você fez ainda não saiu. Ou daquele concurso que você fez, eu não sei. Enfim, você não está vendo ainda resultado de nada. Você ainda não está vendo nenhuma movimentação de Deus a seu respeito e nem no mar. Mas o que Deus diz para você hoje é marche. Marche. Porque no momento que você colocar em marcha, em direção a essa barreira, sabe? Para transpor ela, Deus vai também se levantar e vai abrir o mar para você. E o milagre vai acontecer na sua vida. E eu não sei em qual área, não sei se é na tua saúde, não sei se é no teu casamento, não sei se é na tua vida profissional, eu não sei no que é. Mas Deus vai transpor essa barreira, mas Ele quer um ato de fé, sabe? Eu vou finalizar esse vídeo hoje falando disso para você. Deus quer um ato de fé. Marche. Não fique parado, nem olhando para a opressão, para quem está no teu encalço atrás de você, e nem fique parado olhando para a barreira que está à sua frente. Marche. Ande que Deus vai abrir o mar. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com essa palavra. E se essa palavra tocou no seu coração, se inscreva no canal, curte o vídeo, compartilha. E que Deus abençoe a sua vida grandemente, sabe? E que essa palavra tenha tocado no seu coração. Que Deus te abençoe.